Capítulo 11. Ele provavelmente está fodendo uma cadela Goodwin na fronteira neste minuto. Amber parou de lavar a louça e olhou para Katia, que estava sentada no balcão da cozinha olhando para o telefone, com um ar sombrio. Ela estava esperando uma mensagem de Mer, supondo que ele estivesse desesperado por causa da lua cheia. Mas, infelizmente, ou felizmente, não havia sido nada além de um silêncio por rádio. Você sabe que ele é... Amber fez uma pausa, procurando a maneira mais gentil possível de descrever Mer, já que ela estava se esforçando ao máximo para manter um bom relacionamento com a irmã. O pior de sua espécie? Katy ficou quieta por um momento antes de sussurrar. Você diz isso, mas deveria ter visto a cara do Goodwin que eu servia no bar. Os lobisomens são mais primitivos que os humanos, mas protegem o que é deles. Eu estava sempre mais segura com o Mer. Você simplesmente não entende. Amber teve uma relação de amizade com seu próprio lobisomem e teve de salientar. Eu acho que é besteira total, Katia. Desmond não me trata como Mer a tratava. Não é sobre Mer ser um lobisomem, é sobre ele ser um babaca. Só porque foi assim que seu pai tratou nossa mãe, não significa que é assim que deve ser. Ótimo conselho, Katia revirou os olhos. Pena que nem todos os alfas batem em nossas portas, implorando para nos amar e nos proteger até os nossos últimos suspiros. Você nem gosta disso. Essa é a pior parte de tudo. Amber desligou a torneira. Eu sei que você se sentia mais segura por estar com Mer, como se precisasse de proteção dele, mas ficaremos bem sem ele. Fico feliz que ele esteja longe e talvez um dia... Um dia o quê? Vou encontrar um homem humano e me estabelecer e ter uma vida chata? Katy latiu de volta para ela. E se eu não quiser isso? Você espera que eu passe de sexo quente para um sexo humano comum? Não me diga que você não sabe do que estou falando. Porque todos sabemos que você sabe. Amber olhou por cima do ombro para Bea lendo no sofá. Ela não ia debater esse assunto na frente da irmã mais nova e nem tinha certeza de que estava qualificada. O único homem com quem ela diminuiu foi seu ex-marido. E ele fora muito lamentável. E o único lobo com quem ela dormiu foi Desmond, que por acaso era incrível na cama. Não é realmente uma comparação justa entre homens e os lobisomens. Talvez você encontre um lobo legal? Amber deixou a voz quando se voltou para Katia. Eu sei que existem bons no bando de Desmond. Eu não conheci todos eles, mas parece que Mer é a exceção. Não é a regra do Nightwind. Olhe para Jason e Brandy. Ele adora ela e é humana. Katy ficou quieta por um momento. Então, antes de murmurar, talvez. É verdade, Bea chamou a cadeira na sala, ainda segurando um livro, mas claramente ouvindo em vez de ler. Nenhum dos outros é como Mer. A maioria deles é realmente legal. Eles gostam de humanos, especialmente aqueles com a minha idade. Eu poderia até considerar namorar um, se eles não fossem todos super tímidos ao meu redor. Os olhos de Amber se arregalaram de preocupação. Eles não são tímidos, Katy sussurrou para Amber. Não surte, Desmond os faz ficar longe dela. Eu vi isso, Bea latiu. E se virou para olhá-las da sala de estar. Isso é verdade? Os lobisomens adolescentes não conseguem controlar seus hormônios como os adultos, disse Katy impaciente. Eles têm que ficar longe, ou é perigoso para eles também.
Desmond é realmente rigoroso com ele sobre isso. Ele garante que nenhum dos seus lobos esteja machucando mulheres, especialmente humanas. Faz parte da lei da matilha. Ela estava sempre atrás de Mer, por minha causa. Aposto que ele está feliz por termos terminado, provavelmente cansado da dor de cabeça. Ele não é o único. Amber não pôde deixar de admitir. Se você prefere lobos, poderá encontrar um melhor, Katia. Eu sei. Katia admitiu e levantou as sobrancelhas. É lua cheia, talvez eu vá até o Kim Marte e veja se alguém sai da floresta e me encontre. Todos os homens solteiros correm na floresta agora. Eu ouvi. Amber deu a Katia um olhar de descrença enquanto a sua irmã voltava a olhar para o telefone como se estivesse esperando que acendessem uma chamada de Mer. Procurando carne fresca já? Ou na esperança de encontrar Mer, enquanto ele está se sentindo com tesão? De qualquer forma, você sabe que é uma má ideia agora. Você deve levar um tempo para si mesmo primeiro. Então eu preciso de sorvete, Katy bufou em derrota. Muito disso. Amber foi até o freezer, abrindo esperançosamente, mas encontrou apenas carne de caça e refeições congeladas. Ela ouviu o tilintar de chaves e virou-se para Katy, já cavando em sua bolsa como se uma viciada faminta. Por mais uma boa viagem. Só que ela não estava atrás de drogas e bebidas, como o padrasto. Katy admitiu que Mer lhe dava sangue regularmente, e Eber podia ver como isso certamente se tornaria um vício. Ela foi até a bolsa pendurado na cadeira em que Katy estava sentada e colocou o ombro. Eu irei. Está chovendo, Katy avisou. E você não está mais acostumada a dirigir nas montanhas. Eu vou lidar com isso. Amber não entendeu a obsessão de Katy com aquele imbecil, mas sabia que fazia o possível para impedir que Mer machucasse sua irmã, mesmo que isso significasse sair da chuva para tomar sorvete. Que sabor estou pegando? Não sabor ruim de sorvete, disse Katy, com um sorriso fraco. Bé, alguma sugestão? Eu gosto de tudo, Bé concordou com Katy. Qualquer sorvete é uma delícia. Amber percebeu que suas irmãs não estavam acostumadas a indulgências, mesmo simples como sorvete, e decidiu que uma viagem na chuva valeria a pena. Ela nem se incomodou com um guarda-chuva, mesmo que estivesse chovendo muito. Quando ela chegou ao volante do Benz, Amber estava pingando. Ela ficou lá por um momento olhando para a casa que cresceu enquanto a tempestade batia contra o vidro do carro. Mesmo com todo o trabalho que fizera, algo sobre o simples moradia de madeira parecia sinistro. Ela não podia se culpar por partir depois do inferno em que ela cresceu. Mas a culpa ainda ardia em seu estômago. De repente, deprimida e desconfortável, Amber se viu sentindo falta de Desmond. Estar nos braços dele a fez se sentir tão segura e protegida como se tudo tivesse realmente ficar bem. Isso é amor? Talvez fosse assim. Aquela tensão calorosa e constante em direção a outra pessoa e sempre a fazia sentir mais segura e feliz com ele do que sem ele. Ou talvez ela estivesse louca por confiar nisso. Talvez o amor não existia. Ela ligou o carro e saiu da garagem. Ainda ponderando, a estrada já estava embaixo d'água, mas nas estações inferiores. Mesmo que o estado tenha repavimentado durante o tempo em que ela se foi, elas ainda estavam em uma seção rural de montanhas. Se continuasse chovendo assim, as inundações começariam exatamente o que elas precisavam. Dirigindo devagar, concentrada na estrada, como ela estava, o baque contra o carro fez Amber ofegar. Ela bateu nos freios, fazendo o carro derrapar. Seu coração começou a bater forte
e rápido contra o peito quando ela estacionou o carro e abriu a porta do motorista. Por favor, não seja uma criança, ela rezou, apertando os olhos atrás do brilho da chuva nos faróis, na estrada escura. No começo, ela não viu nada. Depois viu algo grande, preto e peludo na vala e à direita do carro. E um novo medo nasceu. Oh, merda, 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 merda! Ela quase escorregou na estrada molhada, sentindo-a esmagar nos chinelos dourados, quando passou pela porta do carro aberta para pegar o telefone. Por favor, não deixe que seja um lobisomem. Ela agarrou seu bastão, também porque se o Deus ouvisse suas orações e ela estivesse lidando com um lobo ferido de verdade ou outro animal perigoso? Oh, Deus, não me faça dizer a 10 que matei alguém da matilha. Não preciso disso esta semana. Ela teve que andar devagar. Seus chinelos foram projetados para um fator fofo e tinham zero tração. Literalmente, o pior par de sapatos que ela poderia estar usando agora. E ela estava amaldiçoando sua estupidez enquanto brilhava a luz do telefone em direção ao corpo da vala. Ei! Ela apertou os olhos, vendo o rabo balançando. Você está bem? Seu rabo continuou balançando. Pelo menos Amber supôs que era ele. Mas era difícil para ela dizer no escuro quando era um lobo que ela estava olhando. Ela levantou o bastão, preocupada mais uma vez por ser um lobo real, em vez de um lobisomem. Mas a coisa de cauda era meio assustadora. O lobo levantou a cabeça, mostrando os dentes de uma maneira que parecia que estava sorrindo. O que poderia ter sido fofo, exceto que um calafrio de terror se espalhou por sua espinha e entorpeceu seus dedos. Dane-se o lobo. Ela se virou para sair, e outro suspiro de terror ficou preso na garganta dela. Tudo o que ela registrou foi um homem vindo até ela, e Amber pulverizou seu taco automaticamente em um arco selvagem e arrebatador. Mas o rosnado que ecoou naquele ponto segundo o assombraria para sempre. Ela fez um movimento para correr, mas antes que pudesse ir longe, os chinelos atraíram completamente. Ela tropeçou. Um batimento cardíaco depois, um corpo bateu contra o dela e a prisão de Amber ficou preta. E a visão de Amber ficou preta de agonia quando sua testa bateu com força na calçada. Confusa, atordoada pela dor, Amber lutou contra o desejo de vomitar. Quando foi forçada a ficar de costas, ela piscou além da chuva, sentindo sangue quente na testa correndo em seus olhos. Ela viu a sombra do lobo se transformando em um homem, e em seguida o contorno nebuloso de dois rostos cercados pela luz dos faróis. Eu acho que você a matou. Amber estava morrendo. Ela tinha que estar. Sua cabeça estava rachada em duas. Ela tentou se afastar, mas alguém agarrou seus cabelos antes que ela pudesse se mover, sacudido com tanta dor que ela gritou. Ela não está morta. Ele puxou a cabeça dela para trás com mais força e ela lutou para se soltar, lutando e grunhindo. Olhe para a luta dela. Ei, eu pensei que Leroy disse que não deveríamos machucá-la muito, advertiu o outro lobisomem. Você sabe como é fácil matá-los. Estamos sempre lidando com um dos seus malditos acidentes de caça humana. Não. Observe, eu tenho esse novo truque. Pegue os trapos e as cordas elásticas na minha bolsa. Amber ofegou quando ele passou a mão em volta da garganta dela, chutando quando o ar dela surgiu de repente. O sangue, a chuva e a escuridão, tomando quase impossíveis distinguir muito mais. Mas ela viu o branco dos olhos do lobisomem enquanto ele ria sadicamente, enquanto cortava o suprimento de ar. Ela lutou mais forte.
agarrando suas mãos, tentando chutá-lo nas bolas. Mas ele era tão forte que era como lutar contra uma estátua. Katy estava certa. Mer não era o pior, nem mesmo perto. Foi o último pensamento que Amber teve antes de sentir a luta repentina sair do seu corpo. Suas mãos simplesmente pararam de funcionar sem sua permissão, e a chuva que brilhava nos faróis desapareceu como poeira estrelar, e então nada. Parecia 1000 anos antes de Amber começar a acordar. Ela lutou para se mover, mas alguém puxou seu cabelo com tanta força que tentou gritar, mas não conseguiu. O pesadelo voltou em uma presa doentia. O corpo inteiro de Amber ficou tenso de pânico quando se viu sufocada. A princípio, ela pensou que a mão ainda estava em volta da garganta, mas percebeu que era pior do que isso. Um pano de algum tipo estava forçando sua boca a abrir tanto que sua bochecha incharam com o queixo doía. Suas mãos estavam amarradas nas costas e, quando ela tentou chutar, descobriu que as pernas também estavam amarradas. Eu disse que ela voltaria. Aquele que segurava cabelo puxou com mais força, virando a cabeça, deixando Amber espiar a luz do capô das porta-malas acima dela. Veja, ela gosta. Ela estava presa em seu próprio porta-malas, tentando se afastar do gosto repugnante de cobre, mas não conseguia. Não havia para onde ir, e a luta machucava ainda mais. Ela permaneceu com o lobisomem estava segurando o pulso, sangrando no pano enfiado na boca, embebendo-a com o sangue dele, dando a ela tanto que estava se afogando nele. Por um pequeno milagre, o aperto de seus cabelos afrouxou e ele a soltou, mas ela ainda não conseguia se mexer muito. Seus ombros já estavam doendo pela maneira como seu braço estava amarrado. No feixe de luz do porta-malas, ela piscou ao ver uma figura enorme, embaçando a recuar e olhar para ela. Um lobisomem de aparência mais jovem apareceu ao lado de quem estava segurando, estudando Amber, com uma careta. Riche, é melhor você tirar esse pano da boca dela logo. Eu não acho que Leroy vai gostar disso. E minha mãe disse que não ser pego nas suas besteiras. Foda-se sua mãe. Se puxarmos o pano, ela estará gritando todo o caminho de volta. Riche estendeu a mão e pegou algo atrás da cabeça de Amber. Me ajude a terminar de amarrá-la, para que ela não chute os porta-malas, e vamos parar para um hambúrguer e caminho de volta. Amber ainda estava engasgada, tentando não engolir mais sangue quando os dois amarraram mais uma vez. Ela lutou, se importando e se matariam enquanto ela estava muda e meio cega no escuro. Era pior do que a morte. O lobisomem mais novo a segurou enquanto Rich começava a enrolar uma corda na cabeça, prendendo o pano ensopado de sangue na sua boca. Inspire pelo nariz, prostituta, e você não vai morrer. Ele prendeu corda elástica na parte de trás da cabeça dela e começou a trabalhar nela, amarrando-a com um segundo cordão, efetivamente amarrando seus braços e pernas com uma eficiência horrível. Espere e veja, ela estará curada e molhada quando a levarmos para a terra da matilha. Ele riu enquanto fazia isso. A última que peguei em Reno, cara, pensei que a tinha fodidamente matado antes de jogá-la no porta-malas, mas um pouco de sangue a curou, e ela começou a implorar no segundo em que puxamos o mordaço da boca. Melhor truque de caça humano de todos os tempos. Uma chita em Freeport me ensinou. Rich bateu o capô, mergulhando Amber na escuridão. Por vários segundos, ela teve que deixar lá e lutar para respirar pelo nariz. Então o carro deu partida e ela ficou ainda mais apavorada, como se isso fosse possível. Ninguém seria capaz de encontrá-la.
Eles a levariam. Deus sabe onde e Deus sabe o que fariam com ela. Era isso. Ela iria morrer da pior maneira possível e não havia feito nada com sua vida, nenhuma coisa. Amber tentou rolar, tentando ficar de bruços, para que ela não tivesse que engolir mais, mas o modo como ele colocou os braços e as mãos atrás das costas tornou impossível. Em uma posição cruel e angustiante, em que eles o deixaram, mas esse era provavelmente o ponto. Ela mal podia se mover. Bastardos doentes. Ela se virou rezando para que eles fossem alguns dos lobos de Desmo, para que ele descobrisse e aparecesse antes que algo pior acontecesse. Mas ela suspeitava que não eram, e ele estava na floresta, em algum lugar atrás de sua própria matilha. E se ela ficar sem tempo? O que aconteceria quando a sede de sangue agarrasse sem Desmond para ajudá-la? Cada parte dela doía, e não havia como fugir do sangue. Estava em toda parte, sua boca, seu nariz, escorrendo pelas laterais das bochechas. Ela começou a trabalhar nos tirantes, segurando os pulsos juntos, tentando freneticamente, de alguma maneira, soltá-los. Talvez ela conseguisse apagar uma das luzes traseiras e chamar a atenção de alguém, mas o lobisomem amarrou cruelmente, tanto que estava cortando sua circulação. Ela nem conseguia sentir os pés. Nunca em toda a sua vida ela esteve tão impotente, tão fraca. O pulso de medo palpitava através de cada fibra do seu corpo. Naquele momento, ela estava em Deus e que eles a transformassem em lobisomem, porque queria rasgar cada um deles em pedacinho. A fúria subiu na parte de trás do pescoço dela, quente e sedutora, enquanto ela pensava em mordê-los, destruí-los completamente e banhar-se no sangue deles. Quando terminasse, o calor se espalhou por toda parte, por todo o corpo, de uma onda quente e atraente, transformando uma fúria em algo muito mais sinistro. Deus não, por favor. Amber começou a orar mentalmente quando sua respiração caiu superficial em desespero primitivo. Seus músculos se prenderam em seguida, e ela se viu pensando em Desmond. Ela precisava dele lá para distraí-la. Ela precisava de se agarrar a algo, qualquer coisa, para fazê-la menos aterrorizada. Capítulo 12. O toque estridente de um telefone celular ecoou na floresta, soando completamente fora de lugar, no calmo e tranquilo natureza. Desmond parou sua patrulha da beira da fronteira com os Goodwin e virou a cabeça, rosnando e mostrando os dentes. Irritado, ele se transformou e ficou nu na floresta, usando o velho arnês da aliança de milhas que estava muito solto em volta do lobo e muito apertado em volta do humano. Ele puxou o telefone no clique e ao seu lado. Esteve chovendo a noite toda e ele teve que lutar para tirar o telefone da caixa de prova d'água enquanto caminhava até uma árvore, esperando por abrigo. Ele estava prestes a começar a rosnar para quem o chamava quando viu que era Katia. Ele atendeu rapidamente, esquecendo a necessidade de esconder o telefone da chuva. O que há de errado? Hey! Katia parecia nervosa. Você viu Amber? É a lua cheia. Estou na floresta, Katia. O medo tomou conta de Desmond, apertando seu peito. Por que eu teria ter visto? Ela saiu para comprar sorvete algumas horas atrás e não voltou. Sua voz estava trêmula. E Bea me disse uma coisa. Desmond soltou um rosnado baixo. Vamos lá, você tem que prometer manter a calma. Eu estou meio que quebrando o código irmã dizendo isso a você. O que é isso? Desmond começou a correr na direção da clareira, mas ainda estava a pelo menos 800 metros de King Martin. Amber está em perigo? Talvez. Ela não está atendendo o telefone. Eu não sabia mais o que fazer, Katia engasgou.
E B acabou de me dizer que encontraram Gary Goodwin em uma loja hoje à tarde. Ele estava sendo realmente assustador ao redor de Amber, cheirando-a, dizendo merdas estranhas. E ela entrou em território neutro enquanto estava desprotegida e não acasalada? Desmond parou de correr para processar o arrepio de horror cru que percorreu sua espinha. Eu disse para ela ficar na terra da matilha. Ela tinha seu cheiro nela. Ela tinha meu cheiro nela. Essa é uma fodida bandeira vermelha para lobos em toda parte. Ela ainda é nova nisso, Kat sussurrou nervosamente. Ela não sabe o quão perigoso é do lado de fora. Ela nunca acreditou em mim quando digo que Mer nos manteve a salvo deles. Gary disse a ela para ir para a fronteira espiar você na corrida. E se Amber caiu nessa? Kat perguntou em pânico. Ela poderia ter ficado curiosa e decidir parar. Ela não faria isso, Desmond tinha certeza disso, mesmo quando a respiração dele ficou rasa de medo. Ela não é tão ingênua. Bem, ela não voltou. Está chovendo. Talvez ela tenha caído na montanha. Algo aconteceu com ela. Eu estou indo, Kat. Estou indo na sua direção. Continue tentando alcançá-la. Desmond latiu, lutando contra a fera nele que veio rugindo na vida. Ligue-me de volta assim que eu vir alguma coisa. Ele desligou e ligou para Jess, que atendeu no primeiro toque, porque era forçado a permanecer de forma humana enquanto estava na mocidade. Deus, eu não consigo acompanhar essas garotas. Elas estão por todo o lugar. Por que você está bufando no meu ouvido? Está correndo? Acho que minha companheira está em perigo. Desmond ainda estava correndo em direção à clareira, mas sabia que precisava de apoio antes de perder completamente o controle de si mesmo. Você tem que segurar o bando até que eu a encontre. O quê? A voz de Jess mudou, tornando-se subitamente grave e séria. Kat me ligou. Amber está desaparecida e Kat disse que Gary Goodwin estava cheirando ela em uma loja hoje. Os cabelos dos braços de Desmond dos cabelos nos braços e no rosto de Desmond ficaram longos e sua voz se tornou completamente desumana. Eles sabem que ela é minha. Ok. Desmond, me escute. Nós a encontraremos. Você precisa tentar ficar calmo. Desmond rosnou para o telefone em resposta, ouvindo-o estalar em suas garras. Ele a afastou para olhá-lo, vendo o vidro quebrado, e rugiu novamente. Encontre-me na casa de Amber. Desmond conseguiu engasgar antes de perder a capacidade de falar completamente. Ele não podia se dar ao luxo de abandonar seu telefone agora e teve que lutar para colocá-lo de volta na caixa na prova d'água. Assim que ele prendeu o arnês de Mills, Desmond se mexeu e soltou um longo uivo de advertência para seus lobos, porque ele ainda era responsável por eles e a obrigação caía em seus ossos. Com um palpitar de medo ainda pulsando em suas veias em sua forma de lobo, Desmond partiu em direção à clareira a toda velocidade. Não era dele abandoná-los, mas ele tinha prioridades e Amber seria sempre o número 1 dele. Ufa! Cheirou ela. Amber piscou quando a porta-malas se abriu completamente, atordoada, porque tudo parecia estranho. Os detalhes eram mais nítidos e mais vívidos, e por um momento o pesadelo horrível e consumidor de medo e desejo parou. Ainda estava escuro lá fora. A luz fraca do capô era a única luz, mas ela podia ver mais claramente, só que se fosse meio-dia. Foda-se. Um homem alto e bem vestido, com cabelos escuros, curtos e ombros largos, gemeu como se estivesse com dor e colocou a mão no rosto. O que diabos você fez com ela, Rich?
Amber inclinou a cabeça para trás, ainda piscando para se ajustar às cores vibrantes e pulsantes e pulsação dolorosa entre as pernas. Seu corpo inteiro estava quente, cada músculo estava tenso, com uma energia poderosa e pulsante, tão esmagadora que a fez querer sair da pele. Eu tive que lhe dar um pouco de sangue e Rishi apareceu, parecendo pequeno e mais subserviente ao lado do outro lobo. Ela bateu a cabeça quando a pegamos e você disse para mantê-la saudável, já que ela é uma isca para Nightwind. Você tinha um trabalho. O trabalho mais fácil. Literalmente, o filho poderia ter feito isso sem você. Como essa merda sempre acontece com você. Desculpa, Alf. Rich murmurou, como se fosse um hábito. O lobisomem mais alto agarrou a cabeça de Amber, soltou e desembrulhou a corda elástica. Ele jogou de lado, e ela não teve tempo de aproveitar a pequena liberdade antes que ele segurou o cabelo de Amber em uma maneira que a deixou óbvio que ele não a importava com a dor mais dela do que do outro lobo. Um pouco de sangue? O lobo alfa apertou as bochechas dela com a outra mão antes que ele tentasse de algum jeito empurrar o pano da boca. Essa coisa está encharcada. Eu te disse da última vez, isso é demais. Eu pensei que ela poderia morrer, e já que não precisava dela para o ataque Nightwind, eu nem posso dizer se ela é a certa. Seu perfume está muito forte, né, agora. O lobisomem maior a interrompeu e cheirou Amber mais perto. Eu acho que ela já está meio transformada. Isso é mais do que o desejo de sangue. Isso é fodido desejo lobo zombie. O Cheetah de Freeport disse que manter suas capturas por meses desse jeito. E eles nunca se voltam contra ele, reclamou Rich, parecendo uma criança petulante. Ele apenas os alimenta com sangue quando termina de brincar com eles, e elas se curam. Gatos brincam com suas capturas por meses, anos às vezes. É por isso que eles sabem disso. Ele diz que apenas as mantém agitadas. Sim, aposto que sim. O Alfo repetidamente deu um soco em Rich, sem aviso, fazendo o lobo menor tropeçar. Idiota! Ele as está vendendo no submundo. Ele as mantém bêbadas de sangue e as aluga. É um enorme problema fudido agora. A aliança está cortando gargantas por causa disso. É por isso que eu continuo dizendo para você parar de falar com esses shifters estranhos quando você está caçando. Eles te dão más ideias. Rich encolheu os ombros. Eu acho que ele estava tentando ajudar. Lembra daquela vez que você atirou no próprio pé com uma bala de prata porque aquele lobo da cidade lhe disse que beber o suco de laranja o deixava imune? Eles foderam com você de propósito. Eu sei. Richard concordou, parecendo desapontado. Mas não acho que seja o caso desta vez, porque a humana que eu peguei em Reno não estava se movendo e... Porra, Rich! O Alfo passou a mão pelo rosto como se ele não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Deixe-me tentar explicar isso. Eu permito que você pegue algumas humanas por mês, porque nós somos lobos da cidade por aqui. Os lobos da matilha ainda precisam caçar e brincar um pouco. E a aliança sabe disso, cortando que nós apareça no noticiário, eles não dão a mínima sobre alguns humanos desaparecidos na floresta. Nós comemos o que pegamos. Nenhum dinheiro muda de mãos. Não temos uma coleção no porão. É apenas para entretenimento. Mas isso aqui, isso tem traficante escrito por toda parte. Qualquer shifter anda por aí
pode sentir o cheiro dela e eu não vou ser executado por sua causa, imbecil. Vamos nos livrar dela depois de alguns dias, como fizemos com Reno, resmungou Rich. Ninguém vai saber. Quem vai sentir o cheiro dela fora daqui? Em vez de responder, o Alfa voltou sua atenção para Amber, suas pupilas dilatadas enquanto ele a olhava, e ela não conseguia conter o som baixo e cruel que retumbou no peito. Mesmo sexualmente reprimida, como estava, queimando tanto que parecia que ela morreria disso, odiava seu lobo. Nunca ficaria tão desesperada assim. Olhe para ela, rosnando para mim. Ele pegou o cabelo de Amber, segurando sua cabeça, enquanto ele continuou grunhindo e rosnando para se afastar. Porra! Ela está fazendo meu pau doer. Seu parceiro Chita provavelmente está fazendo uma fortuna se encontrou uma maneira de mantê-las prontas assim por meses. Sua voz tinha um rosnado baixo, como se ele estivesse se tornando mais animal do que homem. Eu posso imaginar o que ela está fazendo com você. Aposto que você quer começar a transar com os móveis. Você todos os machos estão no bando. Sem aviso, ele soltou Amber e agarrou Rich, que soltou um gemido de cachorro. O Alfa inclinou Rich sobre a porta-malas e pressionou o rosto contra o dele, contra o assoalho, segurando ali. Fique, o Alfa rosnou, e Rich parou de lutar, mas continuou respirando difícil, com o rosto preso no assoalho na frente de Amber. Você quer fazê-la cheirar assim? Bem, graças a você, ninguém pode sequer olhar para ela até que a cabeça de Desmond Nightwind esteja na minha porta. A matilha vai ter que sofrer até então, e eu vou garantir que todos saibam que a culpa é sua. Richard estava bufando e rosnando, mas ele se deixou prender ao invés de lutar e grunhir. Sim, Alfa. Obviamente satisfeito, ou facilmente entediado, o lobo alfa deu um passo para trás e empurrou Rich ao mesmo tempo, fazendo-o cair na lama. O alfa virou-se para Amber mais uma vez e cruzou os braços, contemplando-o no porta-malas aberto. Ela é bonita, ele refletiu, pensativo. É uma vergonha comê-la, mas é certo como o inferno que não poderia mantê-la cheirando assim. Amber rosnou quando ele, de repente, estendeu a mão e segurou o cabelo dela novamente. Não rosne para mim. Eu gosto. O lobo alfa estalou quando ela tentou puxar com força de seu aperto. Ele exibiu os dentes longos e afiados e rosnou para ela em aviso, antes de levantar a outra mão e morder cruelmente seu próprio pulso. Ele fez uma demonstração de arrastar a carne com uma rajada de sangue, como se a dor não tivesse o perturbasse. Amber lutou desesperadamente para virar a cabeça, mas ele a segurou mais apertado contra a força do pulso, o pano sanguentado em sua boca. Ela continuou lutando, mas não havia para onde ir, quando o lobo alfa inclinou a cabeça para trás, para que fosse mais fácil para o sangue descer pela garganta. Ela podia sentir seu coração reverberando em seus ouvidos tão alto que era ensurdecedor. A fúria rolou sob a superfície, mas Amber só conseguia estreitar os olhos para ele enquanto o envenenava. Você está me encarando, mas estou lhe fazendo um favor. O sangue alfa manterá qualquer coisa viva. As pupilas do alfa se dilataram mais, fazendo-o parecer completamente primitivo, quando ela foi forçada a começar a engolir convulsivamente. Lá vai ela. É isso, meu bichinho. Ele sorriu encorajadoramente, seus dentes de lobo longos e mortais. Ela vai sobreviver quando tirar o rosnado fudido dela agora.
Sobre o forte latejamento do pulso de raiva, Amber sabia que já estava feito. Não importa o que acontecesse, sua antiga vida acabou e ela lamentou mais do que pensava. Tudo ficou embaçado quando lágrimas de fúria e impotência rolaram em suas bochechas. Nenhum deles percebeu. O lobo-alfa finalmente parou de segurar o pulso na boca dela e lambeu o ferimento sangrado, sugando-o enquanto olhava para Amber como se estivesse orgulhoso de si mesmo. Tire uma foto. Vou enviar a Gary e descobrir se ela é a certa. Se ela for, chamarei os Nightwind, porque é muito ruim para eles. Ela é nossa agora. Eu posso até mantê-la na minha casa por algumas semanas. O lobo-alfa se inclinou mais uma vez, desta vez afastando os cabelos de Amber de seu rosto, como se estivesse tentando tornar seus traços mais visíveis. Ouvi dizer que um dos executores da matilha, Jason, começou a manter uma humana como a ela fosse sua companheira, mas ele não a mudou. Ele a tem em casa, dormindo em sua cama, cheirando a bunda dela todas as noites, como se ela não fosse comê-la se estivesse com fome, e Desmond o deixa fazer isso. Ele apontou as bochechas de Amber, sorriu, mostrando os dentes de lobo ainda afiados. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Não é, bichinho? Você é bonita demais para comer, não é? Rosnando para mim? Ele forçou um pano mais fundo na sua boca com o polegar e acariciou o lábio inferior. Eu vou deixar você me agradecer mais tarde. Sim, Rich concordou diante de sua voz soando atordoada de luxúria enquanto cegava Amber com a luz do telefone e tirava fotos. O Alfa segurou a cabeça enquanto Rich se inclinou para obter um close. Ela já cheira mais picante. Pena que você não vai provar. A regra ainda permanece. Você ainda não tem permissão de foder nenhum dos nossos cadelas. Não precisamos de mais de você neste bando. O Alfa recuou e bateu o porta-malas novamente, mas Amber ainda podia ouvir claramente, apesar de ter mergulhado de volta na escuridão. Jesus, não fique tão fodidamente triste, Rich. Não é totalmente sua culpa. Ninguém poderia ter deixado seu pai foder sua mãe também. A culpa é nossa. Em algumas semanas deixarei você sair das terras da matilha novamente. Você pode pagar seu parceiro em reno por um bom tempo com uma das humanas bêbadas de sangue. Você não vai morrer. Talvez se pagarmos jazz, eu deixaria que você nos veja quebrar ela até Desmond aparecer. Obrigada, Alfa, Rich disse rapidamente. Nós vamos pagá-lo. Claro. Passo-se a afastar, mergulhando na lama. Você tem serviço de guarda. Você ou qualquer outro macho neste bando toca em um cabelo dela antes de eu dizer que pode, e você nunca sairá da terra da matilha para caçar. Não pense que não vou sentir o cheiro de você direito e começar a brincar com ela, porque você sabe que eu vou. Eu não vou. Mantenha porta-malas fechado, Rich. Eu não estou brincando. Não fareje atrás dela. Deixa marinar por mais algumas horas. As coisas vão mal. E ainda podemos pagar alguns dos homens mais jovens do Nightwind com o seu cheiro. Eu posso precisar que você a leve para um local diferente. Se eu ligar para você e você não responder, eu vou responder, Alfa. Rich prometeu rapidamente, sua voz ainda trêmula. Eu vou. Ok. Me mande uma mensagem com essas fotos. Tudo ficou quieto. Depois disso, com o som dos passos se afastando, cada vez mais. Amber ainda estava tentando respirar pelo nariz. Naquele momento, ela sabia que parecia exatamente com o que eles a estavam transformando. O animal preso, bufando e rosnando. Então, começando a desesperadamente
por uma fuga. Ela não estava com medo, estava com raiva e canalizou toda essa raiva para morder o pano na boca, enquanto os batimentos cardíacos pareciam ficar cada vez mais altos e altos na escuridão do carro. Em vez de tentar se afastar do sangue, ela trabalhou em beber mais e uma tentativa desesperada de escapar. Ela não tinha ideia de como se transformar em lobisomem, mas sabia que tinha que tentar. Era uma única chance, se ela pudesse. Talvez pudesse correr para a floresta e encontrar Desmond. Era um tiro no escuro, mas era a única coisa em que ela poderia pensar. Freneticamente, ela mordeu com mais força, tentando engolir mais sangue, o tempo todo imaginando ser um lobo. Talvez fosse uma coisa da mente sobre a matéria. Ela continuou tentando pensar em Desmond e suas irmãs, mas a razão pela qual ela queria mudar começou a desaparecer por trás do desespero. Ela se esforçou para passar as mãos pela braçadeira, deixando o pulso pegajoso de sangue. Ela continuou a sugar o pano na boca, mordendo, tirando suas frustrações, mas o pulso de sua cabeça continuava ficando mais alto e ensurdecedor. Isso estava fazendo a dor entre as pernas dela piorar e piorar, até que se tornou maior problema. O calor sufocante no porta-malas começou a tornar insuportável, fazendo suas roupas grudarem nela, enquanto cobria seu corpo com uma segunda pele. Lentamente, enquanto ela lutava para se libertar, a razão pela qual ela estava com raiva começou a desaparecer. Ela começou a mudar e lutar em um motivo diferente, desesperada por uma fuga do calor do porta-malas. Ela faria qualquer coisa para aliviar o pulsar entre as pernas. Cada movimento fazia um laço de sutiã escovar-se, seus mamilos formigando, tornando a pressão mais forte, até Amber tremer com necessidade reprimida, até que todas as suas roupas machucassem a pele. O jeito que as mãos estavam atadas era um inferno. Ela nem se lembrava pelo que estava lutando. Ela só sabia que precisava parar o pulsar. Não ser capaz de se mover fez a necessidade rastejar sob sua pele e deixando insana, chamuscando a pele e o caminho. Ela tentou chutar o porta-malas, esperando que ele a deixasse sair. Ela imploraria se precisasse. Estava desesperada, mas seus braços e pernas ainda estavam amarrados com uma corda plástica. Amber não sabia fazer nada a não ser parar isso. Nada. Abandonando seu plano de se transformar em lobo, ela tentou empurrar o pano da boca com a língua, mas não conseguiu. Quando mais forte e mais rápido seus batimentos cardíacos batiam em seu ouvido, mais o sangue parecia queimar na sua língua. Ela queria fugir disso, correr milhares de quilômetros e nunca mais ter isso tocando de novo. Isso a fez se sentir horrível e suja. E quente. Rich bateu na porta-malas com o punho. Quanto mais você se mover dessa maneira, pior fica para nós dois. Ela começou a rosnar e lutar seriamente, desesperada por atenção. Ela tentou fazer o próximo barulho possível, porque precisava sair da escuridão. Ela precisava. Amber gemeu, arqueou os quadris, movendo-se impaciente. Eu disse para você parar de se mexer. Um punho bateu no capô mais uma vez, antes que uma voz cair para um resmungo baixo. Leroy do caralho. Espero que Desmond o coma. Tenho cadelas em reno. Muitas delas. Ele bateu no capô mais uma vez. Você não quer que eu abra essa porta-malas. Vou fazer a punição valer a pena, prometo. Capítulo 13. A chuva fez tudo 1000 vezes pior. Desmond sabia que rastrear o perfume de Amber seria quase impossível. Quanto mais forte a chuva caía, mais a esperança de captar o cheiro dela desaparecia. E o seu lobo estava meio louco quando chegou à casa de Amber. A irmã de Amber, Katy,
Estava sentada na varanda esperando por ele, chorando, cheirando com tanta força e medo que nem a chuva conseguiu escondê-la. Ela pulou quando Desmond se transformou em um último degrau. Aqui elas são de Mer. Katy jogou uma calça de moletom em Desmond, seu olhar desviando de sua forma nua enquanto ela se lembrou. Bea está aqui. Desmond estava aterrorizado demais para fazer algo além de vestir a roupa que Cat lhe entregou. Era difícil vestir o material porque Desmond estava pingando. Ele lutou para não rasgá-la em um acesso de raiva. Sua mão tremia, seu cabelo trançado passavam contra as costas enquanto ele lutava para encontrar alguma aparência de controle. Você acha que os Goodwin já têm? Kat perguntou, uma voz baixa e cheirando a medo, enquanto Desmond se movia sob a cobertura da varanda para facilitar o se vestir. Você acha? Fique quieto sobre isso. Desmond soou mais duro do que ele queria. Ele não conseguia parar de pensar em Amber à mercê da piedade do Goodwin e estava dificultando completamente a segurança de sua forma humana. Diga-me o que aconteceu. Ela foi buscar sorvete na loja e é isso, disse Katy às pressas. E não podemos encontrá-la. Ligamos para ela 1 milhão de vezes. Ela não está respondendo. Você não rastreou o telefone dela? Katy balançou a cabeça rapidamente. Não. O laptop dela, a respiração de Desmond ainda estava áspera quando ele silenciosamente travou a batalha para desligar o seu lado lobo para que ele pudesse resolver o problema através das questões humanas. Você pode entrar nele e acessar seu telefone dessa forma? Talvez. Katy virou-se para a porta. Vou verificar. Vou esperar aqui fora. Desmond sabia que estava prestes a perder o controle, por isso não confiava em si mesmo em torno dos seres humanos, mas prioridade principalmente da irmã mais nova de Amber. Mantenha Bea dentro. Talvez. Cat encontrou seu olhar por um longo momento e depois assentiu como se tivesse entendido. Ela voltou à casa para procurar informações do computador de Amber, mas Desmond não podia sentar-se no degrau e esperar. Em vez disso, andava de um lado para o outro na chuva, sabendo que estava perdendo sua batalha contra sua natureza mais básica. Mesmo que ainda estivesse em forma humana, todos os músculos de seu corpo estavam tensos. Enquanto ele lutava contra o lobo uivando sob a superfície que ele se movia e correr e a cabeça do território de Goodwin. O problema era que ele não sabia onde ela estava, e seria fácil para qualquer lobo ver morto no território de Goodwin, porque, gostando ou não, Leroy, Goodwin e seu irmão Gary eram alfas formidáveis, com um bando forte atrás deles. Ele queria arrancar o arnês com uma saída, mas ele a manteve em vez disso. Entrou sob cobertura da varanda depois de necessitar de lutar, travado com a guerra da imagem de que o Goodwin faria com uma humana como Amber. Ele tirou a 45 da caixa de armas de milhas, deixou cair no corredor para verificar as balas e depois estendeu o slide para garantir que tudo estivesse funcionando sem problemas. Era antinatural para um shifter lutar com armas, mas ele não dava a mínima. Ele mataria 100 lobos para resgatar seu anjo. Sua respiração ficou mais irregular e ele finalmente estava perdendo a capacidade de permanecer totalmente humano quando uma van entrou correndo no terreno lamacento na frente do quintal. Jess surgiu do lado do motorista e gritou para as mulheres atrás. Fiquem aqui! Desmond rosnou para seu melhor amigo quando Jess veio correndo para ele, mas o som foi mais ferido do que furioso. Jess agarrou Desmond e o arrastou pela lateral da casa para longe da porta da frente aberta. Você não pode estar perto dos humanos e das irmãs dela.
Algo sobre isso apenas agravou o medo, incapacitando Desmond a ponto de cair de joelhos na lama, desesperada e oprimido. Ele meio que transformou por necessidade os cabelos compridos nos braços e no rosto. Se eles a tiverem, ele já se sentia perdido. A imagem no fundo da sua mente, o deixando fisicamente doente. Nós nunca a encontraremos. Nós sobrará nada. O olhar no rosto de Jazz era selvagem, atormentado nas sombras escuras e na chuva enevoada das luzes da varanda. Eles nunca encontraram a companheira de Jazz. E embora nunca tenham falado sobre isso, todos sabiam por quê. Ouça-me, Jazz. Jazz caiu na lama com Desmond e olhou diretamente nos olhos. Nós vamos encontrá-la, mesmo que tenhamos que despedaçar o Goodwin lobo por lobo. Até então, Desmond balançou a cabeça, lembrando-se do que sua mãe havia passado na mão de Albert. E ela era uma loba na época. O que eles terão feito a ela? Você, seja o que for, você ajudará a curar. A voz de Jazz era mais um rosnado do lobo do que humano. Vou lutar até a morte para impedir que você perca sua companheira. Eu irei também. Desmond olhou para cima, vendo Miles virando na esquina com Jason e a reboque. O primo estava vestido com roupas de combate militar, com calças de camuflagem e colete de caça de marrom. Como Desmond, o cabelo de Miles estava trançado. Ele segurava um rifle na mão que dizia ao mundo que estava pronto para lutar. Em contraste, Jason usava apenas calças de moletom, como Desmond, do peito nu e com os pés descalços. Eles estavam lá para lutar também, só que eles preferia pelo. Você sabe que nos damos cobertura dessa, Jason segurou. Desmond nem os ouvira chegar aqui, o que deveria tê-lo assustado, mas ele já passou disso. Por mais que ele apreciasse seu bando estar lá, parecia que a culpa estava rasgando seu interior. Você estava certo, confessou Desmond ao primo, sua voz ainda como um rosnado de um lobo, em vez de timbre liso de um homem. Eu deveria ter ficado com minha companheira hoje à noite. Eu rastreei o telefone dela. Kat veio correndo na esquina antes que Miles pudesse responder, cabelos loiros agarrando no rosto e pescoço na chuva. Miles entrou em seu caminho, bloqueando-a de Desmond e Jess, que ainda estavam enjoelhados na lama, mas isso não a impediu. Ela é na Kurhond, mas o ponto dela não está se movendo e... Kat parou de falar quando o telefone de Jess começou a tocar. Jess chegou para trás e enfiou a mão no bolso das calças jeans para pegar o telefone. Provavelmente deve ser um dos outros executores. Enviem o texto do grupo. Jason foi apenas o primeiro a aparecer, pois não corre na lua cheia. Mas Jess empalideceu quando olhou para o tela. Ele olhou para Miles, que ainda estava na frente de Kat, e os dois devem ter comunicado algo silenciosamente. Jess subitamente pulou e correu em direção à floresta, nos fundos da casa. Ao mesmo tempo, Miles saltou para a frente, derrubando Desmond no chão, exatamente quando ele corria atrás de Jess. Mesmo à distância, Desmond podia ouvir o rosnado da voz de Leroy Goodwin no telefone de Jess. Mas as palavras reais foram perdidas quando Miles lutou com ele em vez de deixá-lo ir. Ele ouviu Jason arrastar Kat de volta para dentro e para cima, e grunhidos de rosnados de Desmond perceberam vagamente que vinham dele, enquanto ele e Miles rolavam na lama. Miles lutava melhor do que em pele do que Desmond. Ele estava mais confortável com isso nos dias de hoje, mesmo meio transformado. Desmond não conseguia se afastar dele, e quando tentou atacar, a lama deixou Miles muito escorregadio. O terror o tomou cruel,
e em alguns lugares no fundo de sua mente ele sentia a decepção de seu pai quando mudou completamente e cravou os dentes com força no antebraço de Miles. Miles gritou em choque, porque Desmond nunca tinha feito isso. Por mais irritante que estivesse, ele nunca atacou seu primo e nem Pele desde o acidente de Miles. Não era justo, mas seu lobo não dava a mínima. Desmond usou seu choque para escapar do baixo de Millie e depois voltou à forma humana, lutando com a calça de moletom que se enrolava quando ele voltou a ser homem mais uma vez. Miles fez um movimento para agarrá-lo novamente, mas Desmond desviou-o correndo para Jess. Jess se manteve firme na chuva, o telefone preso no ouvido, enquanto Desmond se dirigia para ele. Ele já sabia que Goodwin tinham. Ele sabia disso no segundo em que ouviu o eco da voz de Leroy no telefone de Jess. Desmond não tinha certeza do que faria com Jess quando chegasse a ele, seu melhor amigo, e o homem que agora sabia que Amber já estava morta. Talvez Desmond o tivesse abordado e lutado até que ele lhe dissesse a verdade, mas o jeito que a mão de Jess caiu, ainda apertando o celular enquanto olhava para Desmond, drenou toda a luta dele. Um uivo de horror, ferido e raiva veio no centro do seu peito, e ele caiu ali na lama, na propriedade de Amber. Desmond sabia naquele momento que Amber se foi. Ele estava acabado, mesmo correndo o risco de abandonar seu bando antes de protegê-los era suficiente. Desta vez não o seria. Desmond tinha certeza disso. Ela não está morta, Jess sussurrou, mas o tom sombrio de sua voz fez parecer que ela poderia estar quando ele foi até Desmond. Desmond piscou através da chuva para olhar para ele. Em pequenos vislumbres de esperança explodiram em vida de dentro do seu peito. Jess engoliu em seco. Leroy a mudou. Desmond deve ter ouvido errado. O quê? Algumas besteiras sobre um acidente na estrada. Ele afirma que fez isso para salvar a vida dela. Jess engasgou ao dizer isso. Ele já enviou um aviso para a aliança dizendo que agora ela faz parte do bando dele. Desmond ficou em pé, ainda em forma humana. Ela é minha companheira, eu a provei. A natureza diz que ela me pertence. Foda-se a aliança. Você ainda não está casalado, lembrou Jess, com um estremecimento. É o sangue dele a mudança. Tecnicamente, ela está sob a proteção dele, mesmo que a encontre com um companheiro fora do bando dele. É contra a lei entrar no território de outra pessoa e levar uma de suas fêmeas para acasalar à força. Você sabe muito bem que ele vai mentir e acusá-lo disso. E se você resgatar Amber, ele está à procura de uma luta há anos, tentando fazer parecer que nós fomos os agressores. Ele entrou em contato com a maldita aliança para fazê-los pensar que isso foi uma mudança de misericórdia, uma fodida merda total. Sabemos que ele a levou, mas essa é a informação que ele deu. Você vai atrás de Amber, todo o nosso bando pegará por isso. Ele tem razão, será guerra, se você se pegar agora. A voz de Miles veio atrás deles. E seremos os culpados no começo, a menos que ela esteja fora da área da matilha quando você a acasalar. O que ela não vai estar. A voz de Jess tinha um tom gelado. Não há como Leroy deixá-la perto o suficiente das fronteiras para chegar no nosso território. Eu vou recuperá-la sozinho. Você fica com o nosso bando, decidiu Desmond, por todos eles, porque Amber estava viva e sofrendo com a mudança no centro do Goodwin. Até 5 segundos em suas garras pareciam muito longas. Agora a guerra está comigo e eu sou o único culpado. Ela é minha companheira. Vou ser julgado, se for preciso. O trabalho de Desmond foi proteger sua companheira. Era uma regra de natureza, que todos eles respeitavam e entendiam completamente.
Ainda assim, Jess balançou a cabeça. Precisamos de um plano melhor. Não temos tempo. Desmond apontou para a direção de território Goodwitch. Eu recupero minha companheira. Eu lido com as consequências. E é isso aí. Você não pode correr sozinho para o centro do território Goodwitch. Você sabe que isso é uma armadilha. Eles estarão esperando por você. Jess gritou para ele. É suicídio. Você? Não se eu for com ele. Mills interrompeu. Estamos saindo, entramos, saímos e a chuva vai mexer com os narizes deles. Eles não conseguem rastrear bem e eu não consigo cheirar. Esse é o outro truque de magia deles. Nós teremos uma vantagem. Não basta, argumentou Jess freneticamente. É um risco muito grande. Foda-se o risco. Desmond rosnou para ele. Meu lobo sabe que ela é minha. Você terá que me derrubar se não fizermos isso. Se você fizer isso, estará se derrubando e Mills junto com você, Jess argumentou. Se eu vou concordar, preciso de um fodido plano de 5 minutos antes de jogarmos os dois para os Goodwitch. Se eu sou o lobo que te deixou tão maluco que não consegue ver isso, então você só precisa confiar que eu estou certo sobre isso. Porque se ela é realmente sua companheira, você estará condenando também correndo para uma armadilha e matando-se. Lembre-se, ela é uma loba agora. Ela não sobreviverá perdendo você também. É algo que você quer arriscar? Amber tem o sangue de Leroy Goodwitch correndo nas suas veias agora, mudando-a. A voz de Desmond era completamente desumana, e foi apenas sua confiança e amizade ao longo da vida com Jess que lhe permitiu concordar. Você tem 3 minutos para elaborar um plano. Comece agora. Capítulo 14. Rich, Amber gritou com a voz cantada. Abre o porta-malas. Eu disse não. Rich estava claramente infeliz, porque Amber estava brincando com ele há um tempo. O Alfa vai tornar isso horrível, não vale a pena. Eu tenho cadelas em reno, melhor do que essa. Parecia mais que ele estava falando mais consigo mesmo do que com Amber. E ele bateu no capô da porta-malas pela milésima vez. Agora calha a porra da boca. Amber se libertara de suas amarras há um tempo. Entre um flash e o seguinte, algo aconteceu, dentes e pelos afiados, e ela conseguiu se libertar de repente. Apenas deixe-me provar você. A voz de Amber era baixa, rouca com um ruído de necessidade. Eles não poderiam sentir o cheiro. Eles poderiam, se apenas brincarmos um pouco. Está chovendo, Rich parecia inseguro. Se eu sair antes... O toque de um telefonema o interrompeu e ele xingou. O peso do capô mudou, como se estivesse movendo para tirá-lo do bolso. Ei, Alfa, eu não fudi ela. Você tem certeza? Porque parece que você está planejando isso. Depois que eu disse para você não fazê-lo. A voz do Alfa era clara e altamente irritada pelo telefone, o que era tão estranho quanto todo o resto. Amber ouviu de uma maneira estranha quando ele rosnou. Estou enviando Gary para você. Os Nightwind estão atacando na fronteira norte, exatamente onde queríamos, mas há muitos deles. Algo sobre isso me deixou nervoso. Desmond quer esta aí mais do que eu pensava. Se ele está disposto a perder lobos do bando, arriscar que a aliança caia sobre ela, agora é mais do que entretenimento da luta cheia. E você sabe que o meu elo é mais fraco. Rich, você pode foder tudo. Eu sei, Alfa. Rich sussurrou desanimado. Fique no extremo sul com Gary. Chegar lá. Tem executores em torno de toda a área.
Você tem um trabalho neste bando e sabe que corre o risco de perder isso. Nada mais de humanos para você. Você será o exterminador do nosso bando se isso der errado. Então, sentei-se no porta-malas e não se mexa para nada. Você não está lutando, você apenas fique sentado. É um trabalho fácil, porra. Você pode fazer isso? Sim, Alfa. E eu estava pensando. O telefone desligou antes que Rich pudesse terminar, o que significava que o Alpha desligou sem se despedir. Não é tão chocante. Rich começou a chutar o porta-malas mais uma vez, deixando Amber saber que era uma saída de estresse. Ela sentiu medo dele. Quase parecia que ele podia sentir o cheiro quando um novo perfume inundou o porta-malas de cima. Amargo, desagradável, como a queima de ácido de bateria, e isso lhe deu uma ideia. Ele vai ver que você abrir o porta-malas quando ele chegar aqui, Amber gritou na voz sensual. Ele saberá que você foi mal. Eu não, Rich gritou, parecendo repetidamente aterrorizado. Eu não fui. Como você pode provar isso? Amber chutou o porta-malas intencionalmente, usando o calcanhar de seu pé descalço. Não estou mais amarrada, Rich Boy. Como eu faria isso se você não tivesse me deixado sair? Oh, não! Rich gemeu de pânico. Porra! Ele pulou mais baixo e um impulso de excitação começou a palpitar através do corpo de Amber ao pensar em estar livre. Ele não poderia ser tão estúpido. Mas ele era, porque o capô se abriu em segundos seguinte. Ela rolou de costas, espalhando-se contra o cordão elásticos, enquanto lambia os lábios ensanguentados e segurava os seios. O olhar de Rich seguiu suas mãos obedientemente, antes que ele se inclinasse para cheirá-la em um gemido baixo de bêbado. Num piscar de olhos aconteceu e Amber atacou com um rosnado furioso, profundo dos dentes afiados no pescoço de Rich. Desta vez, ela saboreava o sabor inebriante do escuro do sangue em sua língua enquanto apertava com mais força, saindo da força mortal de sua mandíbula. O grito de dor de Rich se transformou em um chiado agudo de agonia quando ele mudou e os dois caíram no chão. Foi ele quem a afastou de seu companheiro, não se importando com quantas vezes ela implorou para ele abrir o porta-malas. Ela queria que ele morresse. Mas mais do que isso, ela precisava de Desmond. Pensar no nome dele a fez provar o sangue com maior diferente e ele notou que o sabor do Alpha Goodwin novamente, mesmo sob o gosto de Rich, Leroy, ainda estava na sua boca, o gruído de sua pele. Ela sentia como se o sangue dele estivesse por toda parte, contaminando-a. Ela soltou Rich quando o cheirou e atingiu a seguir. E foi 1000 vezes pior, esmagando-a por todos os lados. Ela não sabia dizer a diferença entre eles, não quando havia tantos. Assustada, desorientada, ela lutou para se libertar das roupas rasgadas com os dentes, agarrando-as. Ela se libertou quando Rich, agora um lobo marrom, pegou seu rabo com os dentes. Ela rosnou e estalou para ele, o terror eternamente cruel, o suficiente para que Rich pulasse para trás com um outro grito. Amber saiu correndo depois disso, sem se preocupar nem olhando para trás. Ela seguiu o som da água, querendo estar limpa, desesperada, para tirar todos os aromas dela. Tudo parecia quebrado. Tudo cheirava errado. Ela não sabia ao certo porque sabia disso, mas sabia. Ela precisava de seu companheiro. Seu corpo doía, mas apenas Desmond serviria para aliviar a dor. Outros machos a faziam se sentir terrivelmente desconfortável a ponto de se sentir doente. Finalmente ela parou para sentar-se na lama da chuva, quando para as patas sujas e molhadas. Seu pelo pálido estava manchado de rosa
em alguns lugares e o cheiro ainda sufocando. Amber não tinha patas, ela tinha mãos. No segundo em que pensou isso, ela se viu ajoelhada nua meio à floresta. E não foi uma melhoria. Ela ficou em pé trêmula, sobrecarregada demais para se preocupar em falta de roupas. Parecia menor dos seus problemas, especialmente quando ela não conseguia descobrir como se transformar em lobo, mesmo que ainda pudesse ouvir como um. Os uivos à distância ressoaram como sussurros, bem dentro dos seus ouvidos. A rajada de vento através das folhas a assombravam, mas a corrente da água que fluía rio abaixo a chamava. Ela começou a tropeçar pela floresta, seguindo o som do rio. Estar em forma humana era horrível. O pânico era esmagador, fazendo-a se sentir vulnerável. Mesmo os pensamentos giravam em sua frente, passando apenas duas coisas realmente importantes. Teria o cheiro desses outros homens e encontraria Desmond. A luz e as sombras pareciam estranhas. Os aromas ainda eram muito estranhos, muito diferentes do que eram quando ela era humana. Ela confiou em seus ouvidos, o eco da água correndo sobre as rochas, levando-a como salvação. E continuou. Mesmo quando os uivos pareciam mais próximos e farfalhar de folhas parecia mudar. Seus sentidos lhe disseram que algo estava errado. Ela partiu, sentindo um estalo estranho nos ossos, quando os sussurros das florestas se transformaram em rosnados atrás dela. Ficou mais fácil para ela mais uma vez, e Amber começou a correr duro. Não foi até ela virar à esquerda, ainda desorientada pelo rio, que ela olhou por cima do ombro, vendo o borrão de sua própria cauda branca, antes que algo pulasse das árvores nela. Amber rosnou, estalou quando de repente rolou na lama, mas esse lobo era diferente de Rich. Ele não a encolheu quando ela o mordeu. Ele mordeu de volta, dentes afiados e mandíbulas poderosas, esmagando seu ombro quando ele pulou nela. O grito de agonia de Amber se transformou em um grito de dor quando, de repente, ela estava em forma humana mais uma vez, com o rosto no chão na floresta, com dentes de lobo enterrados na carne terra. Ela lutou para se afastar dele, mas então ele também era humano. Ele passou o antebraço ao redor da sua garganta por trás, colocando-a em um estrangulamento antes que ela pudesse fugir. Pare de lutar e eu darei o que você quer. Leroy me disse que você era um alfa mal-humorada. Mas eu também sou um. Você vai gostar de como eu faço. Ele respirou contra o ouvido dela. Você quer que eu te foda, hein? Te dar um gostinho antes de mais tarde? Amber lutou com mais força. Ei! Ele segurou os cabelos dela, empurrando a cabeça para trás. Eu disse que daria isso a você agora. Vá chupar um saco de paus. Amber rosnou, baixo e profundamente em seu peito. E então piscou os dentes na escuridão, quando viu que era Gary, o esquisitão da cidade. Dê isso para você mesmo, você é me noja. Claro, ele bufou como se as palavras dela não significassem nada. Você vai me agradecer assim que tiver um pau grosso em você, implorando por mais, como o resto delas. Já sabemos que você gosta de pau de shifters. E acredite, um alfa Goodwinch é melhor do que um alfa Nightwind em qualquer dia da semana. O medo tomou conta dela, um cobertor de humor que nem mesmo o lado selvagem destemido dela resistiu quando se viu presa por este Goodwinch, nu. Ela grunhiu e gritou, brilhando entre lobo e humano. Era agonizante para seus ossos e músculos. Gary começou a xingar, tentando segurá-la, enquanto ela lutava para se libertar antes que ele pudesse entrar nela. Ela conseguiu se afastar por alguns segundos, pulando na lama, em forma humana, mas foi arrastada pelos cabelos quando Gary bufou. Veja isso, uma cadela nova com desejo de sangue?
não querendo isso. Você sabe o que isso significa, não é? Você tem gostos específicos, querida, porque nós dois sabemos que você está desesperada por isso. Eu posso sentir o cheiro. Eu acho que você tem um companheiro. Quando mais ela lutava para fugir, mais divertido ele parecia se tornar, até que Amber se viu deitada de costas com Gary montado sobre ela. Ele soltou as duas mãos. Ele forçou as duas mãos sobre a cabeça, segurando-a lá, enquanto ela rosnava e ofegava como um animal selvagem. Ele tentou se transformar em um lobo, desesperada por seus dentes, mas não sabia ao certo como estava fazendo isso. O cheiro dele a deixava genuinamente doente, e ele finalmente desistiu com um peito arfante e virou a cabeça para respirar fundo. Ok, qual deles é? O aperto de Gary nos pulsos estava virando uma contusão, sua força aterrorizante. Cheirei Desmond em você na cidade. Imaginei que era uma conexão, uma pequena humana para se deixar levar em pequenos fins de semana, já que ele é tão sentimental com elas. Mas talvez não seja isso. Se você está fodendo no bando, pode ter sido qualquer um deles. Ele também compartilhou você com Jess? Os dois passaram de se amar por tempo suficiente para finalmente colocar uma fêmea entre eles? Eles provavelmente mantêm você todas as noites, não é? Ou Millis, talvez você tenha comido um sanduíche de Nightwind para jantar ontem à noite? Ele se inclinou e cheirou novamente. E seu perfume é sexy como o inferno, com aquela pequena mordida alfa vadia. Vou amar foder você quando ele assistir, mas acho que não quero esperar até mais tarde. Se você está ficando louca desse jeito, quero ver o que ele vai fazer quando me cheirar em você. Ele beijou seu pescoço e ela engasgou, querendo afundar na terra para se afastar dele. Ele apenas riu enquanto ela mantinha a cabeça virada para o outro lado, respirando pela boca para se esconder do cheiro dele. Mas não estava ajudando muito. Ela sentiu o cheiro primeiro, como uma corrente de ar fresco, picante e quente. Por um momento, toda a loucura pareceu se acalmar, quando ela virou a cabeça para olhar através das árvores escuras, brilhando a vida sob sua visão noturna. Se Gary estivesse prestando atenção, ele poderia ter notado a mudança dela. Amber ainda estava olhando para o bosque, esperando por ele, quando o enorme lobo preto saltou na escuridão, derrubando Gary. Capítulo 15. Amber sentiu o arranhar de garras contra sua pele quando os dois rolaram na floresta em um spray de pele e sangue. Embora ele estivesse de forma de lobo, ela sabia que era Desmond. Ele a reconheceu e, mesmo que não tivesse, podia senti-lo em todos os níveis, mas isso não a acalmou. Os sons da luta eram cruéis. O retorno era o rosnado, um arrepiante batalha de dois cães perigosos. Era difícil ver quem estava ganhando, mas o combate era diferente do que ela havia visto com Jess antes. Foi flagrante nos primeiros segundos e os dois estavam desesperados para se matar. Amber começou a andar na frente dos dois machos, brigando, sentindo-se ansiosa, rosnando, querendo ajudar seu companheiro, mas sem saber como. Então Gary mudou para uma forma humana e agarrou Desmond, jogando contra uma grande árvore ao lado dele, fazendo a madeira lascar o impacto do corpo peludo de Desmond. Quando Desmond pousou um enorme lobo preto imóvel, Amber se moveu sem pensar, pulando em Gary. Quando ele mudou de novo para atacar Desmond com os dentes de lobo, mas alguém a pegou antes que ela pudesse ajudar seu companheiro. Ela imediatamente começou a lutar para se libertar do estranho, romper os braços humanos ao seu redor, mas ele era muito forte, seu aperto muito poderoso quando a carregou para longe de Desmond. Amber se transformou em uma fera rosnante,
frenética, agarrando seus braços com as patas, alternando entre gemidos e rosnados enquanto ele invadia a floresta. Ele estava conversando com ela, mas ela não conseguia registrar o que estava dizendo, além de xingar e lutar para segurá-la. Quando ela lutava com todas as suas forças para se libertar. A pior parte era a maneira como ele a segurava, a meio caminho do ombro dele, e não puxando a pele do pescoço dela, a tal ponto que ela mal conseguia respirar. Estava tomando o impossível para ela mordê-lo, como se ele soubesse como manter um lobo bravo domesticado. Seria mais fácil se ela pudesse voltar a ser humana e se separar assim, mas, como antes, ela não tinha certeza de como fazê-lo. O medo fazia com que parecesse impossível, e quanto mais longe ela se afastava de Desmond, mais apavorada ela ficava, porque esse cara era mais forte e mais assustador até agora. O aperto dele era como aço, mas ele tinha se afastado dele para salvar Desmond. Como ela precisava de ar. Maldição, você tem um lobo malvado, com um fundo de seu fundido núcleo desagradável. O estranho invadiu o rio, caindo de joelhos. Você e Desmond devem ser perfeitos um para o outro. O lobo dele também é um idiota. Amber respirou fundo quando ele a deixou cair na água fria. Por um momento violento, roubou todo o ar e seu fôlego. E então ela atravessou a superfície tossindo e chiando. Seus cabelos estavam em seu rosto, cegando-a, e ela se virou para trás, percebendo que era humana novamente. Esse foi o único pensamento que ela teve antes de começar a ir em direção à margem, mas ele pegou a mão esquerda dela. Não me toque! Amber virou-se e bateu nele, com as palmas abertas e duras contra sua bochecha. Ele rosnou para garantir, exibindo dentes compridos. Fique longe! Você não está me ouvindo, ele falou baixo, como se estivesse tentando manter a localização deles desconhecidas. E começou a bloquear o ataque quando ela foi atrás dele com intenções, batendo no seu peito e nos seus braços, socando e coletando os exercícios que usava porque ele não largou a mão dela. Apenas olhe para mim. Deixe-me ir. Ela ainda estava tentando atingi-lo, mas ele a bloqueou repetidamente, nunca revidando. Apenas na defensiva, e era extremamente frustrante quando ele finalmente pegou o outro pulso dela, segurando os dois presos em seu aperto implacável. Ela tentou chutá-lo na frustração, porque esse homem era como um papel pegajoso. Eu vou te matar. Ela separou a mão do aperto dele, fazendo-o xingar quando o bateu novamente, e gritou na cara dele. Se você não morrer, eu fodidamente vou te matar. Ele não vai morrer. Ele rosnou para ela, uma voz baixa, ganhando ainda desviando seus golpes. Eu não deixarei isso acontecer. Estou do seu lado. É o que eu tenho lhe dito. Amber caiu na margem do rio, aterrissando de costas quando ele olhou para o homem acima dela, ainda segurando as duas mãos dele, forçando-a a olhar para características familiares. Seu rosto bronzeado estava marcado, mas, mesmo assim, ele tinha que admitir que a semelhança dele e Desmond era inegável. Muito cansada no momento, ela ficou lá ofegante, usando o intervalo para recuperar o fôlego. Ela sabia que era um intervalo que os Goodwin provavelmente não teriam dado a ela, assim como um Goodwin não teria simplesmente bloqueado todos os seus golpes em vez de reagir. Ela aprendeu isso da maneira mais difícil. O homem mostrou-lhe os bíceps direito, onde uma tatuagem de um lobo preto enfeitando o seu braço. Por baixo estava o nome Nightwind, marcado com um bando de Desmond. Ela arqueou uma sobrancelha quando ela respirou fundo.
Você está me dizendo agora? Sou Miles. Você está me ouvindo agora? Sou Miles, primo de Desmond. Ainda não nos conhecemos porque eu não faço besteira social, mas somos aliados, ok? Você pode parar de tentar arrancar minhas bolas agora. Amber ainda estava ofegante, tentando recuperar o fôlego, mas ela deu um pequeno aceno de cabeça e deve ter sido suficiente. Ele caiu exausto na margem, ao lado dela, deitando as roupas molhadas enquanto seu peito musculoso subia e descia com respirações bruscas e duras. Ela tocou o ombro que doía. Olhou para baixo e na direção onde vieram e começou a rastejar para cima da margem. Amber, por favor, pare. Eu sei que você quer salvar seu companheiro, mas ele está bem. E nós temos problemas maiores, sussurrou Miles. Desmond cresceu lutando na floresta. Eu não o teria deixado se achasse que ele não poderia cuidar de si mesmo. Ele é um líder alfa por uma razão. Ela balançou a cabeça freneticamente, recusando a desistir dele. Ele está machucado, eu vi. Você está machucada. Ele falou em um rosnado suave, mas o tom exigia que ela ouvisse. Olhe para você. Pela primeira vez, Amber olhou para seu corpo, vendo sangue e vários arranhões e contusões se espalharem pela sua pele pálida. Tudo parecia tão ruim quanto sentia, porque a deixava sempre absolutamente tudo. Seus músculos ainda estavam contraídos pelo que quer que o sangue tenha feito com ela. Seu ombro estava pegando fogo onde Gary a mordeu. Ela notou que estava nua também, realmente sentindo a realidade disso pela primeira vez. E ela colocou a mão sobre os seios por instinto. Eu não tenho roupas, ela sussurrou, sentindo uma onda de vergonha sobre a dor e o medo. Eu as arranquei. E eu tenho roupas para você. Millie sentou-se, puxando um saco plástico compacto da roupa e do bolso interno de colete. Mandei sua irmã embalar algo confortável a você. De tirar antes de sair. Não contei a Desmond, mas sabia que você provavelmente precisaria não mudamos tantos humanos assim em Nightwind, mas eu costumava trabalhar em campo. Eu sei que é difícil para os novatos shifters manter suas formas, especialmente se eles forem mudados por circunstâncias estressantes. Obrigada. Amber pegou a bolsa, guarde em gratidão, e tirou uma de suas velhas camisas de show. Folgada e confortável, ela puxou o material de algodão preto sobre a cabeça, mas não se incomodou com o resto. Em vez disso, ela apenas forçou a camisa sobre os joelhos, tentando se esconder, quando olhava para a clareira mais alta. Eu tenho que voltar. Ouça-me, Amber. Você está ferida. Seu corpo está sob uma enorme tensão. No momento, estamos no meio de uma terra dos Goodwin. A pior parte é que o seu cheiro... Amber virou a cabeça ouvindo algo distante da clareira, na ação em que eles deixaram Desmond. Não demorou. Ela decolou. Através dela, Miles murmurou, você está de brincadeira comigo. Mas ela não deixou que ele a impedisse. Ela também não deixou a blusa parar. Seguiu em frente, seu coração batendo mais forte e mais alto em seus ouvidos. O cheiro estava em toda parte agora, quente, picante e seguro. Ela precisava disso mais do que jamais desejava algo para si mesma, sempre, e correu em direção a ele com tudo nela. Ela ouviu Desmond antes de vê-lo, sua respiração espelhando seu desespero, selvagem e ofegante pela brisa nas folhas.
Ele se misturava na floresta tão lindamente de forma de lobo, mesmo com sua visão brilhante. A primeira coisa que ela viu de Desmond foram os olhos brilhantes na escuridão. Ele estava lá. Ele estava saudável e ela estava tão feliz que mal conseguia se conter. A confiança de Amber nele era cega, inflexível, poderosa, o suficiente para que ela pulasse nele, sabendo que ele a pegaria. Desmond mudou rapidamente entre uma respiração e a seguinte, seus braços grandes e fortes apertando-a e embalando seu corpo peludo menor contra seu peito liso. Sua camisa estava enrolada em torno dela, como um cobertor, prendendo as patas, mas ela não se importou. Quando ele a abraçou com força contra ele, mantendo-a lá, como se ele planejasse nunca deixá-la ir, o que também funcionava bem para ela. Peguei você. Ele abraçou com mais força e beijou o topo da sua cabeça, ainda andando com ela enquanto seu corpo inteiro tremia. Você está segura. Você é forte. Você vai ficar bem, anjo. Ela queria perguntar se ele também estava bem e ter certeza de que Gary estava morto e não voltaria. Pior, quantos outros do seu bando ainda estavam na floresta esperando por ele? Mas ela não conseguia descobrir como mudar de novo. E em um nível mais profundo isso não importava muito. Amber sabia que ela estava segura. A segurança, a caminhava pela floresta. Aquele poderoso e constante zumbido de vida ainda vibrava na pele, mais forte do que nunca. E como Desmond provavelmente sabia que ela ficaria bem, apesar da evidência do contrário, Amber sabia que Desmond estava bem. Seria preciso muito mais do que Gary Goodwin para derrubá-lo. Esse foi o último pensamento claro que ela teve, antes de que o borrão das árvores e folhas se dissolvesse em nada além de uma escuridão profunda, insolente e estrelada. E Amber desmaiou.